veja os grandes feitos do Senhor. Salve, 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 salve a irmã doce do amor. Veja, veja, veja os grandes feitos do Senhor. Irmã doce tão querida e tão amada, ontem, hoje, tão venerada, acolheu crianças, jovens, idosos e doentes, entregues à divina caridade e da bondade. Salve, salve, salve a irmã doce do amor. Veja, veja, veja os grandes feitos do Senhor. Salve, 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 salve a irmã doce do amor. Veja, veja, veja os grandes feitos do Senhor. Lúcia andou pelas ruas tão feliz, o que fazia foi muito além daquilo que podia. Dulce, dulce, dulce tão querida do Senhor, prestes no amor ao pobre, viveu o evangelho com ardor. Salve, salve, salve a irmã doce do amor. Veja, veja, veja os grandes. Então, bom dia para todo mundo. Hoje, dia 13 de agosto, então nós celebramos o dia de Santa Dulce dos Pobres. É a primeira vez que se celebra depois da sua canonização. Ela foi canonizada o ano passado pelo Papa Francisco, no dia 13 de outubro, de 2019, e este ano é a primeira vez que nós celebramos este dia, de Santa Dulce. Nós sabemos, o carinho que todo o Brasil e, naturalmente, até para além das fronteiras do Brasil, essa religiosa que dedicou a sua vida, todas as suas forças, até os últimos momentos da sua vida, à causa do Evangelho e do acolhimento do próprio Jesus, como ele diz: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava doente e me visitaste. Então, essas palavras do Evangelho, elas são testemunhadas na vida dessa grande santa, da santa brasileira, que nós amamos, porque ela é um exemplo para nós. Portanto, lembrar Santa Dulce dos Pobres é lembrar a caridade efetiva, não só uma caridade de sentimentos, mas uma caridade de ações, e que nos ensina muito, porque às vezes nós até falamos desse amor para com os mais necessitados, dessa ajuda, e até de forma pontual ou em algumas circunstâncias a gente se sente mais tocado para isso, mas ela não. Ela, toda a sua vida, até a sua biografia vai dizer que antes mesmo de entrar no convento, na congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, então ela já tinha esse compromisso com os mais necessitados, com os pobres, com aqueles que iam se tornando verdadeiros lixos da sociedade. Então, que Santa Dulce interceda por todos nós, interceda pela Igreja, e para que tenhamos também essa sensibilidade efetiva para com os nossos irmãos mais necessitados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que maravilhosamente concedeste a caridade a Santa Dulce, Virgem, a fim de ajudar humilde e benignamente os pobres nas suas enfermidades, dai-nos, nós os pedimos, por seu exemplo, o espírito de pobreza, para vos servir com toda a solicitude nos pobres. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E hoje nós temos para nossa meditação o Evangelho de São Mateus, do capítulo 18,
do versículo 21 até o capítulo 19, versículo 1. E podemos dizer que o tema continua, né? Ontem nós ouvimos o ensinamento de Jesus sobre a necessidade de pedir o perdão e até mesmo de provocar esse pedido de perdão. E agora Pedro toma a palavra e faz a pergunta a Jesus, aquela famosa pergunta que todos nós já ouvimos tantas vezes: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Então, naturalmente, e todos nós compreendemos, né, não precisa de uma explicação tão exaustiva, que aqui Pedro pergunta uma quantidade, né, 7 vezes, que, como diz a própria palavra de Deus, né, o justo cai 7 vezes num dia, né? Então seria o perdão dado até aos justos, né? Aqueles que em princípio não pecaria, ou melhor, pecariam menos, né? Porque todos somos pecadores. Então 7 vezes cai o justo durante o dia. Então São Pedro faz a pergunta, né, tendo presente essa realidade, né, se deve perdoar até 7 vezes. Jesus, com a sua resposta, muda o nível. Jesus não está respondendo uma quantidade, mas Jesus está dizendo da necessidade de perdoar e perdoar sempre. Por isso que, fazendo, né, essa equação, essa multiplicação, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7, Jesus não está aqui nos mandando anotar, né, até chegar a 490 e ali não perdoar mais. Mas é uma forma, até porque o número 7 na Sagrada Escritura indica o todo, né, a totalidade. Então a resposta de Jesus é perdoar sempre. E aí de novo voltamos para o início do Evangelho, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, e lá na oração do Pai Nosso, um dos pedidos é justamente perdoai-nos. Então, se essa oração, que é o modelo de toda oração, nos ensina e nos faz pedir a Deus perdão todas as vezes que nós rezamos, então quantas vezes nós já rezamos esta oração? Certamente não 490 vezes, né? Muito mais. E até mesmo nós pedimos ao Senhor permanentemente quando celebramos a Eucaristia, né? Quando rezamos o Pai Nosso, quando celebramos a Eucaristia, iniciamos justamente isso com um ato penitencial, pedindo perdão a Deus. E de um modo muito excelente, quando nós recebemos a graça do perdão no sacramento da reconciliação. Então vejam que essa necessidade do perdão, que brota justamente da consciência da nossa fragilidade, do nosso pecado, das nossas misérias, então essa necessidade, ela é permanente. Por isso que Jesus, como já dissemos, não nos dá uma equação matemática, mas nos dá um princípio a partir da própria necessidade, ou seja, perdoar sempre. Porém, às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de fazer a experiência de perdoar, porque ficam um tanto confusas diante de alguns sentimentos que reconhece ainda ter. Então, ouvimos pessoas dizendo assim, né? Eu perdoei, mas ele lá e eu cá, não quero aproximação. Eu perdoei, né? Até já me esqueci. Mas agora está falando, então não significa que esqueceu, né? Está lembrando. Outros dizem, eu não consigo perdoar porque está sempre na minha cabeça. E assim por diante. São várias experiências que dizem justamente dessa dificuldade de perdoar, porque nós associamos o perdão a um sentimento que nós temos. Só que o perdão é uma decisão. Uma decisão nem sempre motivada pelo sentimento, mas motivada por uma
necessidade. Então, por exemplo, vamos dizer que nós tivéssemos necessidade de fazer uma viagem, mas não estamos motivados de forma nenhuma por sentimentos, não é porque vai ser bom, porque vai ser isso, vai ser aquilo, não, é porque eu preciso ir. Então, você toma a decisão, mesmo que durante a viagem, né, você até sinta uma resistência, né, até tem algumas conclusões precipitadas, eu estou perdendo tempo, mas não sei por que eu tenho que fazer isso, né? Ou seja, resistindo a isso, mas quando você alcança o objetivo, então todos esses sentimentos, eles vão se dissolvendo. Então você alcança a paz e há uma resolução, mesmo que os sentimentos durante o percurso não tenham sido tão prazerosos. Então a mesma coisa é a experiência do perdão. Às vezes as pessoas, elas se apegam a determinados sentimentos, por exemplo, mas eu vou perdoar alguém que me fez o mal, como se estivesse premiando, mas não, isso não é de forma nenhuma. Quando você perdoa, você não está premiando ninguém, você está se libertando. Isso é uma outra perspectiva, a perspectiva do Evangelho. Quando você perdoa, você não está aprovando o erro que o outro cometeu, até mesmo a injustiça contra você, mas você está desatando, né? Podemos usar essa imagem, desatando esse nó que muitas vezes impede você até mesmo de alcançar a paz, de se sentir, não é, reconciliado. Então, perdão não é favor que nós fazemos ao outro, mas é um bem que nós também recebemos. Aí alguém de novo vai dizer, sim, mas eu não consigo esquecer. Certo, a nossa faculdade, né, da lembrança, da memória, nós não comandamos com o nosso dedo, né? Não é assim apertando um botão que a gente vai esquecer das coisas. Às vezes a gente esquece de coisas que não gostaria de esquecer. É sempre algo que está fora do nosso controle. Porém, é não alimentar. Porque uma coisa é você lembrar e outra coisa é você se prender a essa lembrança. E, portanto, o perdoar significa fazer justiça para consigo mesmo. Isto é, alguém que vive escravizado e até adoecendo por causa dessa dificuldade, dessa resistência de perdoar, ou seja, de desatar esse nó, então só traz malefícios para si mesmo. Por isso que Jesus, ao contar esta parábola, ele vai dizer, todos nós somos necessitados do perdão. E se nós reconhecemos que precisamos, mas não damos o perdão, então, no fim das contas, nós também não vamos nos sentir perdoados, porque nós não fizemos isso com o outro. Mas uma coisa importante, né, para que nós possamos dar esse passo, né, do perdão, né, dar o passo verdadeiramente da libertação, é quando nós enraizamos essa nossa decisão na vida de oração. Vejam que um dos conselhos que Jesus dá, até no início do Evangelho, né? O início do Evangelho nos dá as bases, né, os fundamentos para todo o ensinamento de Jesus, quando Jesus vai ensinar justamente sobre o amor, ele diz, amai os vossos inimigos. Então, se Jesus manda amar os inimigos, porque eles existem, e orai por aqueles que vos perseguem. Às vezes nós focamos muito na nossa capacidade ou na nossa incapacidade de perdoar, e esquecemos que quem perdoa é Deus. Nós somos apenas o instrumento para que esse perdão chegue às pessoas. Mas o perdão vem de Deus, o perdão não vem de nós. Não somos nós a fonte dessa misericórdia. Pelo contrário, nós é que precisamos, por isso que nós pedimos. Então, quando nós estamos diante de uma necessidade de pedir perdão e de dar o perdão, a nossa primeira atitude deve ser mergulhar na misericórdia de Deus. Rezar o Pai Nosso
não apenas repetindo palavras, mas tomando consciência daquilo que nós dizemos. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, que Deus Todo-Poderoso nos ajude, nos conceda esta graça, né, para, de fato, podermos crescer na consciência de que somos necessitados do perdão e, assim, também termos a generosidade de perdoar. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós. Desejo um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.